esse projeto aqui é um projeto muito bacana, onde a gente quer ensinar sobre gestão, sobre finanças, sobre marketing, sobre vendas, sobre precificação, né? Trazer convidados super especiais, tá? Escolhidos a dedo mesmo, assim, para compartilhar um pouquinho da trajetória, ensinar vocês a ganhar dinheiro e a fazerem gestão. Esse é o grande objetivo, tá? Então, são aulas mensais, ao vivo, gratuitas e online. Então, para a gente contribuir com a jornada de vocês e retribuir tudo isso. Isso virou um propósito meu e da minha equipe, da gente entregar esse conteúdo aqui mensalmente para vocês. Então, fiquem muito à vontade, tá? Para perguntarem, para abrir a câmera, para perguntar, se não entender alguma coisa, pedir para falar novamente. Esse é o grande objetivo aqui mesmo, tá, gente? O objetivo é de contribuir, não tem ninguém querendo vender nada para ninguém aqui, tá? Esse grupo não é para isso, esse grupo é para contribuir de fato, tá? Com vocês. Então, e eu fico muito feliz dessa pessoinha ter aceitado o meu convite. Na hora que ele aceitou, é que você não viu, Kennedy, mas eu dei pulos de alegrias aqui, viu? A Isadora, as meninas que trabalham aqui comigo, até me perguntou, o que está acontecendo? Eu falei assim, ele aceitou, gente, olha para vocês verem. Então, eu fiquei muito feliz, você sabe de toda a admiração e carinho que eu tenho por você, respeito, muito, muito mesmo. E quando você topou vir aqui conversar com as meninas, eu fiquei muito feliz mesmo. Então, seja muito bem-vindo, Kennedy. Eu vou deixar você se apresentar e tocar o barco aqui. A aula é sua. Eu não costumo chamar muito de aula, tá, Kennedy? Eu gosto mais de chamar de encontro. O encontro é seu, tá? Domina, fique super à vontade. E qualquer coisa que vocês precisarem, eu estou aqui só aprendendo também, tá? Obrigado, Miguel. É sempre um prazer participar junto com você nesses eventos. Desde já quero agradecer a todos pela presença, pelo convite, sejam bem-vindos, tá? Realmente espero que seja um encontro, né? Não seja uma aula mesmo, porque tudo que eu preparei para repassar para vocês foi o que eu aprendi com a vivência mesmo, com a prática. Eu comecei a criar recursos em PDF desde muito cedo e eu vou contar um pouquinho da história de como tudo começou. Também quero que vocês interajam, se possível, durante o nosso encontro. Eu já posso começar a apresentar, né, Miguel? O slide? Vou liberar aqui. Claro, pode sim. Tá aparecendo para vocês já? Sim, tá sim. Tá. Eu vou acabar ficando sem conseguir ver os comentários, Miguel, e aí se você puder, se já tiver algum comentário, você vai me ajudando, pode ser? Combinado, mas vamos combinar aqui, meninas. Precisou, pode abrir o áudio aí e mandar bala, tá? E se for o áudio é melhor ainda, porque aí eu consigo ouvir e já responder junto com vocês, tá? Combinado. Então, pessoal, como o Miguel apresentou, hoje nosso encontro vai ser sobre como criar recursos terapêuticos, aumentar a sua renda mensal e, além disso, transformar as nossas sessões, porque eu vejo que, a partir desses materiais que a gente personaliza para o paciente, a gente entrega e aumenta o nível da nossa terapia, da nossa sessão. Acredito que aqui deve ter psicólogo, tem a Bárbara, que eu sei que é fono, junto comigo, aqui de Rio Verde também, mas deve ter, talvez, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Eu sei que essa comunidade do Miguel é bem diversa, e isso é muito bacana, porque a gente sabe a importância dessa da interdisciplinaridade em todos os ambientes, principalmente na clínica, quando a gente vai atender principalmente criança. Os recursos que eu vou mostrar aqui, os exemplos, são mais lúdicos, porque é o que eu vivencio. Eu adoro criar recursos lúdicos, porque eu atendo apenas o público infantil, mas se tem alguém que atende o público adulto, não é um problema isso. Vocês podem adaptar. O que a gente realmente muda nesses casos as figuras, tenta deixar um pouco menos lúdico, porque a gente sabe que para atender idoso precisa ter algumas adaptações nesse material. Mas espero que vocês possam aproveitar essa aula. Eu preparei com muito carinho, realmente. Estou entregando tudo o que eu sei para vocês aqui. E espero que vocês saiam desse encontro com outra visão sobre empreender, sobre possibilidades que a nossa profissão, né, ela também pode proporcionar.
além do atendimento ali no consultório, atendimento clínico, de atender a família, atender o paciente, nós podemos ir muito além e, com isso, aumentar a nossa renda. E é isso que eu quero trazer, um pouquinho dessas possibilidades para vocês saírem daqui pensando em como eu posso fazer para aumentar ali o meu rendimento mensal. E gastando praticamente quase nada. E, na verdade, gastamos uma coisa muito importante, que é o nosso tempo. Mas eu falo assim, que não tem gasto, criar recursos em PDF, de gastos materiais. Tá? É só a gente realmente pensar um pouco mais, dedicar um tempo, que aí sai muita coisa bacana desses materiais. Alguém quer falar aí? Eu falei que tem alunos, né, possíveis alunos aqui, de pessoas de psicologia, de fono. Tem alguma outra área que eu não citei que também está aqui? Só para eu tentar ir adaptando os exemplos. Pode falar, Érica. Só perguntando de onde que é o Kennedy. Vou me apresentar melhor para vocês agora, Érica. Eu sou de Natal. Pelo sotaque, vocês já devem perceber que é um sotaque nordestino. Eu formei em Natal, só que atualmente eu moro aqui em Rio Verde, que é a cidade onde eu conheci o Miguel, que ele mora com a família dele, com a Fernanda, com a Júlia, com o Lucas. E então eu fiz faculdade de fonoaudiologia lá na Universidade Potiguar, em Natal, a 2.000 quilômetros de aqui. E aí, com o tempo, vocês vão ver que eu vou contar um pouco de como eu saí lá de Natal, que foi uma reviravolta assim, muito inesperada, e com isso eu fui me aperfeiçoando, né, buscando cada vez mais pós-graduação, métodos, tudo voltado para o desenvolvimento da fala e da linguagem, porque são as áreas que eu mais me identifico dentro da fonoaudiologia. Além de atender aqui na clínica, hoje em dia eu tenho atualmente, né, eu sou gestor da clínica Unidunité. A gente abriu aqui para atendimento em abril desse ano, então é uma clínica que ainda é bebê, a gente está crescendo junto com tudo que está acontecendo aqui na clínica e ganhando novas experiências também. Além disso, eu tenho um podcast, que é o Papo com Fono, e eu, desde muito cedo, desde a graduação, eu comecei a criar recursos. Então, depois que eu percebi que isso poderia ser uma forma de aumentar a minha renda, eu comecei a disponibilizar eles com valores. Antes, eu criava só para mim, e aí para o estágio, por exemplo, na graduação, e com o tempo eu comecei a perceber que isso seria mais uma forma de empreender. Então, a partir disso, eu criei o meufono.com, que é o meu site, que vem a partir também do meu Instagram, que é esse mesmo login, né, esse mesmo nome. Mas, além disso, eu também sou muito sonhador, sou nordestino, como eu falei, sou pai de Joca, que é esse cachorrinho que vocês estão vendo, e mais um tanto de coisas que a gente pode ir depois conhecendo mais. E aí, falando um pouco só de cortar aqui, Kennedy, para quem não conhece o podcast O Papo de Fono, né? É incrível esse projeto. Gente, a gente gravou um episódio, mas o Kennedy, eu até esqueci de falar, mas veio tanta gente do episódio falar comigo, perguntar, e depois era para eu ter falado isso outra hora e acabou que na corrida do dia a dia, mas veio tanta gente e eu falei assim, olha que incrível, gente. Eu não sei se é porque o Miguel, a pessoa do Miguel não ouve muito podcast, sabe? E eu pensei assim, fiquei muito feliz assim, com o resultado, sabe? Ficou incrível mesmo o nosso bate-papo e parabéns por tudo que você põe a mão, né, Kennedy? Fica muito Obrigado, bom, Miguel. Né? Eu fiquei feliz que você aceitou participar conosco. Realmente foi um papo além da fonoaudiologia e espero que continue ajudando e chegando mais possíveis terapeutas aí para você conseguir auxiliar através do seu trabalho. Amém. Muito bacana a sua participação. Pessoal, eu me formei em 2019.2, mas eu só recebi o diploma mesmo em fevereiro de 2020. E aí, logo depois, entramos na pandemia. Então, todas as possibilidades que eu tinha pensado para iniciar no mercado de trabalho lá no interior do Rio Grande do Norte foram por água abaixo, né? Todo mundo passou por esse momento difícil da pandemia e eu tive que recalcular essa rota. Então, eu fiquei uns meses sem poder atender, como todo mundo ficou. Estava muito ansioso, porque eu queria entrar no mercado de trabalho, eu tinha acabado de receber o meu diploma depois de 4 anos de luta, como vocês sabem, mas eu tive que ter um pouco mais de paciência, e nesse momento
eu continuei criando recursos. Mesmo que eu ainda não estivesse atendendo, eu continuei criando para passar o tempo. E aí, no meio disso tudo, surgiu em novembro de 2020, surgiu a possibilidade de vir para trabalhar aqui no Goiás. E foi aí que, em menos de uma semana, eu estava aqui em Rio Verde, eu decidi assim muito rápido, e isso foi uma reviravolta muito importante na minha vida. Então, eu trouxe esse momento para vocês pensarem que quando uma porta se fecha, né, podem abrir muitas outras janelas e muitas outras oportunidades que vão vir repletas de desafios, porque não é fácil ficar longe da família, longe dos meus amigos. Eu vou lá uma vez por ano, às vezes ou duas, mas é bem mais difícil, porque fica muito longe a logística, mas que no meio desses desafios eu consigo aprender muito, eu consigo crescer profissionalmente. Eu entendi que para mim foi muito importante essa vinda para cá. Então, eu trouxe isso para despertar em vocês também um pouco perder esse medo de buscar novos desafios, sabe? E isso traz oportunidades incríveis. Como eu conversei já, eu comecei a criar a partir da necessidade de ter recursos acessíveis e que realmente estimulassem as habilidades que eu precisava dentro das sessões. Porque eu comecei a perceber, principalmente no estágio da faculdade, que eu era só um estudante de graduação e eu não tinha dinheiro para ficar comprando brinquedo o tempo todo. Brinquedo era, assim, da minha lista de compras, uma das últimas coisas que eu poderia gastar, o dinheiro que meus pais me disponibilizavam. Então, eu comecei a ter que ser mais criativo. E foi aí, no estágio da faculdade, que a gente atendia crianças, que eu comecei a criar os recursos. E, a partir disso, continuei, fui aperfeiçoando e realmente consegui chegar no empreendimento. Quais são os tipos de materiais que vocês podem criar, né, em PDF? Eu coloquei ou físicos, porque os materiais em PDF nós podemos vender na internet de forma muito fácil, mas vocês também podem estar imprimindo esses materiais que vocês criaram, plastificando e enviando para o Brasil inteiro também. É outra forma de ampliar o seu empreendimento. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Esse aqui são todos materiais que eu mesmo criei. Então, esse aqui é um manual. Vocês podem criar sobre inúmeros assuntos. Esse aqui eu criei específico para as famílias dos pacientes que eu atendo. Então, um diferencial no meu atendimento, que eu também vou dar essa dica para vocês. A família chega para mim no primeiro atendimento, e aí eu acolho essa família, eu entendo, e se a demanda, geralmente é essa demanda de linguagem de fala, eu já tenho esse material pronto, e esse material ele não é específico ainda para a criança, porque eu ainda não conheço essa criança. Mas esse material ele é um manual básico, com muitas orientações que podem ajudar crianças até de antes mesmo, antes de 1 ano, a estimular, até 5 anos, crianças que têm atraso na fala, de linguagem. Então, esse material eu criei, ele é um material coringa, porque eu entrego para as famílias, elas já saem do primeiro atendimento, mesmo que eu ainda não conheça essa família e conheça a demanda específica, já saem do meu atendimento com material que eu criei, com orientações para já começarem a estimular em casa e entenderem como vai funcionar o processo. Isso é um diferencial que vocês podem estar adaptando para a realidade de vocês. A família já se sente mais acolhida, se sente que você está realmente dedicado a ajudar e que você pode ali fazer a diferença. Esse é um e-book com trilhas dos fonemas, fonoaudiológico, mas pode ser adaptado também. Vocês podem criar materiais temáticos, então aproveitem as datas comemorativas, Natal, Festa Junina, Halloween, Carnaval, para criar e-books, atividades que vocês podem estar comercializando também e usando nas sessões. Esse é um para trabalhar a atenção, que é para a criança ver a lista de ingredientes e monta a receita da sopa dentro da panela, com os legumes, o macarrão, e aí só pode colocar aquilo que tem na receita que ela escolheu naquele momento. E esse aqui, mais uma dica para vocês podem estar utilizando a inteligência artificial, e isso é uma dica bem legal, para criar também alguns recursos. Esse aqui chama Cadê o Absurdo? Eu também criei ele. E ele são várias figuras com coisas absurdas. Como eu consegui criar esse material? Usando a inteligência artificial. Então, eu fui lá e fiz, olha, eu quero um cenário de uma natureza com uma casa de cabeça para baixo. E aí, a própria inteligência artificial já me mostrou várias opções, eu escolhi a que eu gostei mais. Eu quero um gato dentro de um aquário. São coisas absurdas para a criança identificar aquilo que não é
é correto. Então, mais uma dica que eu dou para vocês podem criar guias, manuais, e-books, jogos terapêuticos, tudo isso de forma digital mesmo, tá? Esses são alguns exemplos. Agora, vamos começar a falar sobre onde podemos criar os recursos, né? Principalmente nesses 3 programas. Alguém de vocês já conhece o Canva? Já utiliza? Já ouviu falar? E tem a do Canva, a Isadora aqui utiliza bastante o Canva, né? Tem uma versão gratuita também, não precisa de pagar, né? Isso. E aí é justamente isso. Aqui, o Canva ela é um site online, então você pode acessar de qualquer lugar que você estiver que tenha internet, e ele tem a versão gratuita e a versão paga. Então, não quero investir agora em pagar, apesar que a taxa mensal, acho que é 30, não lembro agora exatamente, eu paguei o valor anual, mas, se eu não me engano, é R$30, R$35 para você ter ali mensal o acesso ao Canva. O que vai diferenciar de um para o outro, do gratuito para o pago, é que no gratuito você vai ter menos ferramentas para criar os seus materiais, né? Lá você pode criar tanto recurso como também posts para o Instagram, para suas redes sociais. Na versão paga, você vai ter um banco de imagens muito maior, muito mais opções, várias outras ferramentas que na versão gratuita você não vai ter acesso, mas também dá para usar o gratuito de boa, tá? Eu utilizo basicamente só o Canva hoje em dia para criar todos os materiais que eu tenho. Então, tem o Canva, que eu super indico, tanto a versão gratuita como também a paga. O Word, que ele é um recurso que praticamente todos os computadores, notebooks têm acesso ao Microsoft Word. Ele não é tão interessante para criar porque não tem um banco de imagens. Então, tudo que eu for precisar de imagem, eu vou ter que pesquisar no Google e utilizar lá para criar meus materiais. Então, dá para fazer? Dá. É um pouco mais lento para você criar, porque você vai precisar procurar imagem por imagem. No Canva, não. Você já vai ter um banco de imagens lá com tudo que você pesquisar. E também tem o PowerPoint, que também é muito conhecido, né? Dá para criar slides, mas também dá para fazer recursos. E o PowerPoint ele é muito utilizado para criar recursos para quem quer vender ou utilizar em terapia online. Que lá dá para você fazer com mais animações, dá para colocar uns efeitos bem legais nos recursos. Então, é um aplicativo, né, um programa muito bacana para quem quer criar recursos com animações, que vai ter movimento, que não é para imprimir. Também dá para imprimir, mas o foco lá maior é para criar recursos para usar no atendimento online. Talvez, se vocês atendem, é um programa legal para ter e criar recursos. O que levar em consideração ao criar um recurso terapêutico? O público, né, se é para criança, se é para idoso, se é para a área da fonoaudiologia, da psicologia, terapia ocupacional. O conteúdo, então é importante você saber sobre o que você está criando o recurso, que é para você entregar um recurso com qualidade. Então, é um recurso sobre, trazendo mais uma vez para a fonoaudiologia. Vou fazer um recurso sobre o fonema G, que são o som da letra G, né? Então, eu tenho que saber que naquele recurso eu vou utilizar só figuras que tenham o som do G, do fonema G, que é gato, goiaba, cogumelo, que tem o som do G, né, no meio da palavra. Então, se é um recurso para a área da psicologia, então vou pensar em um recurso sobre emoções. Então, tudo isso é importante saber para você conseguir criar um recurso ali de qualidade. Então, pesquisa antes, se não sabe muito sobre o assunto. É importante para você até ter inspiração do que fazer. Qual é o objetivo terapêutico? Falando aqui em recursos que são utilizados em terapias. Então, o que é que esse recurso ele pode estimular? Quais são as habilidades que esse recurso vai estimular na criança ou no meu paciente? Como eu faço muito para a criança, penso muito na diversão. Será que esse recurso é interessante o suficiente para aprender a criança e motivá-la a participar da sessão? Tudo isso a gente também tem que se colocar no lugar para entender. Então, a praticidade para usar o recurso, se ele é um recurso fácil de usar, se eu posso imprimir, já utilizar, se eu preciso cortar muita coisa. Então, tudo isso vocês podem estar pensando antes de criar esse recurso. E uma coisa que vai fazer muita diferença nesse momento é as formas de variar.
Se eu tiver um recurso e eu puder usar ele de diversas formas, é mais fácil desse recurso ser vendido. Se é um recurso que vários profissionais de diferentes áreas podem usar, eu vou ter um público-alvo maior. Então, possivelmente, esse recurso ele vai ser mais vendido do que um recurso que é específico só para a fonoaudiologia. Tudo bem? E aí, agora eu criei o recurso, e aí eu estou trazendo todo um passo a passo, e no fim a gente vai criar um recurso juntos. Já vai ser um recurso mais simples devido ao horário, mas depois que a gente comentar sobre todo o passo a passo, desde a ideia até onde eu posso vender esse recurso, nós vamos no final finalizar realmente com a criação de pelo menos um recurso que é para vocês entenderem realmente na prática como criar, tá? Agora eu já tenho um recurso pronto, onde eu posso vender esse recurso. Nós vamos usar a internet para divulgar, né, o nosso trabalho. Então, na própria internet, vocês já devem conhecer, porque vende muito curso na Hotmart. Também tem aqui o Wi-Fi, que são 2 plataformas de produtos digitais. Dá para vender e-book, material para terapia, dá para vender curso por essas plataformas. E existem várias outras, mas essas são as mais conhecidas. E também você pode montar a sua própria loja. Então, não quero vender... Já tem um portfólio muito alto de recursos, muito grande. Eu quero agora ter o meu próprio site para vender os meus materiais, para qualquer pessoa que entrar, ter acesso a eles. Podemos também criar um site, igual eu vou mostrar o meu para vocês mais para frente, e lá no site você vai só alimentando com os recursos que você cria. É importante entender que no início vocês também podem vender pelo WhatsApp. Então, você divulga no Instagram, a pessoa entra em contato com você pelo direct e quer comprar um jogo da memória que você criou. Você pode passar o seu WhatsApp e vender por lá, enviar o material. É uma forma menos automatizada, né? Vai demandar mais tempo seu, mas no início, quando você está sentindo ali a vibe do empreendedorismo, dá para você ir fazendo assim. Mas com o tempo, se você for criando mais recursos, divulgando e vendendo, vai ficar inviável vender pelo WhatsApp, né? Então, você precisa automatizar esse processo, que é você colocar nessas plataformas, que é para você não precisar enviar o recurso manualmente para a pessoa, não precisar fazer esse trabalho ali de oferecer o recurso. A pessoa vai entrar no seu site, ou vai entrar no Hotmart, vai pesquisar o material, vai comprar, já vai fazer o pagamento, tudo de forma automatizada. Então, isso facilita muito a nossa vida, porque o recurso vai ser entregue para ela automaticamente. Ela comprou, pagou, você já vai ter acesso ao dinheiro, né, ao retorno financeiro, e logo ela já vai receber o recurso para começar a usar. Então, com o tempo, fica inviável não usar essas plataformas. Pelo menos usar o Hotmart, se você não quer ter um site. Eu vou explicar mais para frente também que cada plataforma dessa cobra uma taxa. Na hora de você precificar o seu recurso, você precisa ficar atento a tudo aquilo que você investiu para criar ele, né? Então, existem sites, e esses sites, eu digo para vocês, pessoal, que eu criei o meu site muito rápido, porque ele é muito intuitivo. Eu criei nessa plataforma aqui, que é o Wix. Então, lá já vai ter layouts prontos. Você só vai editando, e aí, se você não tiver muito domínio em relação a essas coisas, vocês podem também contratar uma pessoa só para criar o site. Depois vocês ficam só alimentando. Mas são formas de você vender. Para quem não tem tanto domínio no digital, é melhor iniciar vendendo no Hotmart, que você não vai ter trabalho com criar site, ou no Wi-Fi, tá? E aí... Esse Wix, ele tem custo ou ele é gratuito? Ele tem custo. Assim como as outras plataformas, do Hotmart e o Wi-Fi, na Wix vai ter um custo, né, para você ter o seu site ativo. E aí, mais para frente, eu também já trouxe os valores para vocês terem uma noção de como é mais ou menos essa questão de quanto você vai precisar investir ali no início e até anualmente para você ter um site no Wix. Beleza? Entendi. Ou seja, mas para quem quer começar, não precisa de investir nada, né? Ou seja, só o seu tempo da produção desse conteúdo. Esse recurso vai servir nos seus atendimentos terapêuticos, ou seja, você vai se beneficiar disso, porque você também evita de ter que ficar investindo em comprar recursos terapêuticos, sejam, né, de outras pessoas, ou sejam de lojas aí, por aí.
esse recurso você pode vender ele, começar não gastando nada, vendendo pelo WhatsApp, pelo que tu disse. Só lucro. Só lucro. E aí, se o negócio começa a crescer muito, né, você também não precisa de pagar para ter um site. Você pode usar uma plataforma do Hotmart, do Qlify, que dá super certo. Muita gente faz isso, né? Muita gente faz isso. Pode complementar, desculpa. Não, é só isso. E muitas vezes, o que você falou é muito importante, porque quando eu vou criar um recurso, eu penso no meu paciente primeiro. Então, aquele recurso, eu tive a ideia a partir da necessidade do meu paciente. Então, eu já vou utilizar aquele recurso com pelo menos um paciente e com os outros também que precisarem, naquela mesma demanda. Além disso, eu já vou estar utilizando, evitando de gastar com algum brinquedo. E outra coisa, muitas vezes o brinquedo ele não vai atingir as habilidades que a gente precisa. Então, dificilmente vai ter um brinquedo que vai trabalhar praxias orais, que é movimentos da boca. Raramente a gente encontra um brinquedo assim. Já é um brinquedo ali mais terapêutico mesmo, de alguma empresa que fabrica esse tipo de brinquedo. Mas os brinquedos, no gerais, eles não são voltados muito para psicologia, por exemplo. Então, por isso que é uma mudança, assim, uma virada de chave que faz toda a diferença no seu atendimento e impacta também quando você começa a vender nos outros, né? No início, eu comecei entregando, divulgando. Falou? Alguém falou? Sim, Kennedy. Eu achei interessante você dizer justamente isso. Pelo que eu entendi da tua fala, até você me corrija se eu estiver errado, tá bom? Sim. É que você disse assim, olha, eu faço os recursos para os meus pacientes. E num segundo momento eu comercializo esse recurso. Ou seja, o trabalho, todo o teu pensamento, pelo que eu entendi, todo o teu pensamento, a tua trajetória foi assim, olha, eu estou pensando nos meus pacientes, mas eu penso no outro também, que isso pode parecer bobo, mas pode ajudar um montão de gente. Demais, Miguel, porque o quanto que eu recebo de feedback, nossa, eu uso muitos materiais, ajuda muito na minha prática clínica, continue fazendo, você é muito lúdico, as crianças gostam muito, então isso incentiva a gente a continuar, entendeu? Excelente, excelente. Parabéns. E aí, pessoal, inicialmente eu comecei divulgando, distribuindo esses materiais gratuitos mesmo no início. Então, depois foi que eu comecei a comercializar. Agora você não precisa mais fazer isso. Hoje em dia, muita gente já começa vendendo aí, e dependendo do material, da divulgação, capricha nas fotos, porque a gente sabe que o que vende muito é o que a pessoa vê. Então, é melhor do que você vender, divulgar o recurso só mostrando ele em PDF, imprime esse recurso, tira foto dele impresso para a pessoa já ver como ele fica meio concreto, sabe? Porque isso faz toda a diferença na hora de vender o recurso. E utilizar a internet a nosso favor, né? Para vender mesmo. Beleza, agora eu já entendi onde eu posso vender o meu recurso, já criei, né, meu recurso, já entendi tudo isso, mas como eu posso precificar? Porque aí agora é outra parte que eu preciso entender o quanto vale o meu trabalho, porque não deixa de ser um tempo investido, não deixa de ser um trabalho também. Você gastou ali tempo, se dedicou, pensou naquele material. Então, para precificar, os principais pontos é o tempo que você investiu. A gente sabe que tempo hoje em dia é ouro. A taxa da plataforma, que você vai vender esse material. Então, no próximo slide, eu vou mostrar para vocês quanto custa vender em cada plataforma. Esse design que você utilizou, ele é exclusivo? Outro exemplo, voltando para a parte da fonoaudiologia, mas que pode ser adaptado. Eu decidi criar um recurso para trabalhar mobilidade de lábio, né, movimento de lábio. Então, a criança vai precisar mandar beijo, vai precisar colocar a língua para fora. Então, eu não encontrei, é difícil encontrar um material no Canva sobre isso. Então, eu tive que pedir para um designer, né, um design gráfico, criar essas boquinhas para eu utilizar. Então, vai ser cartas com vários tipos de movimentos de boca, uma ideia de recurso, tá? Cartas com movimentos de boca. Então, língua para cima, para baixo, a língua para baixo, do lado, mandar beijo, soprar. Eu pedi para um design fazer. Eu vou ter que gastar para ele fazer isso, né? Eu vou ter que investir ali. Então, eu também vou, nesse recurso que eu precisei investir em um design exclusivo, eu vou precisar incluir esse valor também na hora de vender o meu recurso. Além disso, a originalidade, a resolução de problema. Então, esse recurso que eu criei, ele trabalha quais habilidades, ele resolve quais problemas.
Então, isso também é um ponto importante para você pensar na hora de precificar. E a versatilidade, né? Então, esse recurso que eu criei, eu posso usar de quantas formas diferentes, com quantas crianças. Tudo isso vai dar ali valor ao seu produto. Então, pensa direitinho em relação a isso, calcula, e aí também pesquisa no mercado, né, para você entender como é que está o mercado dos materiais na sua área, quanto é que o colega está vendendo também, para você ter uma noção também, tá? Não adianta também colocar um recurso muito caro, que a gente sabe que na internet as pessoas encontram as coisas muito fáceis. Então, tem que balancear ali para entender também o quanto vale, mas também não coloca muito barato, porque já aconteceu muito comigo. As pessoas hoje em dia têm a questão da ética também, né? Compram um recurso e distribuem em grupos de WhatsApp. Então, se é um recurso muito barato, acontece isso com mais frequência, enfim, tem várias questões que são difíceis de controlar no digital, né? Porque depois que a pessoa compra o recurso, ela fica com o arquivo. E aí é difícil de controlar para quem ela envia esse recurso, com quantas pessoas ela compartilhou. Então, pensa em tudo isso também na hora de você precificar, tá? E aí, geralmente, as pessoas acham que precisa ter muito seguidor para você começar a vender um recurso na internet. E não precisa. Na verdade, o aumento de seguidores ele é consequência do processo. Depois que você começa a divulgar seu material no seu Instagram e as pessoas começam a utilizar e a postar esse material, chega muito mais clientes, chega muitas pessoas interessadas. Então, foque em ter um material de qualidade, que é diferente do que já tem, por exemplo. E aí você vai ter um retorno bacana, mesmo que não tenha muitos seguidores. Mas isso vai depender da sua divulgação. Do outro, né? E um vai divulgando para o outro, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, uma dúvida. A Érica perguntou assim aqui no chat, falou assim, qual o profissional que faz site, né? Enfim, você disse que foi você mesmo que criou o teu, né? Mas isso. Olha, eu criei o meu, mas o design gráfico também ele pode fazer. Esses designers que trabalham com criação de materiais, geralmente criação de desenhos, de desenhos de recursos assim específicos, exclusivos, eles têm essas habilidades. Então, o design ele vai fazer um site para você, se não tem tanta facilidade em criar, e aí eles vendem geralmente assim um pacote com no próprio Wix, inclusive, tem lá um especialista. Então, você fala, não consigo criar, ele vai criar o site para você. Então, geralmente é o design mesmo que vai montar. Você vai dizer suas ideias, eu quero que seja dessa cor, eu quero que seja um design mais lúdico. É como se fosse aqueles que fazem logo, sabe? Então, eles também podem criar. Tem profissionais que fazem isso. E aí, ele vai entregar o site para você prontinho, já com a loja, para você vender. E o site com a sua identidade, com a sua logo, com as cores que você deseja. Tudo isso ele consegue acrescentar lá. Ótimo. Deixa eu assim, não sei se faz sentido também, essas agências de marketing também, né, que fazem conteúdo, enfim, esses dias eu andei conversando e conhecendo umas pessoas que fazem marketing, que são agências de marketing exclusivas para profissionais da área da saúde, né? Então, tem muita gente envolvida nesse, eu até fiz algumas parcerias, algumas reuniões e tal essa semana. E aí, também esse pessoal de agência de marketing, então, eu acho que eles também criam. No meu caso, foi uma agência de marketing que criou o meu site, né? O site bacana. Isso, acaba que na agência de marketing vai ter profissionais de diversas áreas, que vai ter o que cria o site, o que cria as publicações. Então, é um lugar bacana para procurar, porque lá vai ter um leque muito bom, até para criar uma nova identidade visual, né? Para você usar no site também. Verdade. Outra pergunta que eu fiquei com dúvida é o seguinte: os materiais que você vende ou disponibiliza ou estão lá no teu site, né, e tal, a pessoa não tem a opção de editar, né? Não é editável, né? Não são editáveis. Justamente porque eles são em PDF, né? A gente dificulta. Tem gente que consegue editar o PDF, mas assim, eles são mais complexos do que um arquivo em Word, que você pode abrir em qualquer lugar e alterar, sabe? Show. O bom de você usar também essas plataformas para vender é porque elas têm umas ferramentas de dificultar o plágio. Não é que vai proibir, porque o plágio acontece sempre. É muito difícil. Mas eles colocam, por exemplo, no material que o cliente vai receber,
no cantinho vem o nome do cliente, vem um e-mail, às vezes até o CPF. Então, ele fica com mais receio de compartilhar em grupos, porque vai estar dados dele ali. Então, isso em algumas plataformas já você consegue acrescentar e a pessoa já recebe o seu material que você criou com os dados dela lá no cantinho. E aí, geralmente, são recursos para cortar, não tem problema, né? Porque aí só o profissional vai usar e recortar. Então, mais uma estratégia para você conseguir aí tentar driblar, né, esses plágios. Excelente, excelente. O pessoal dificultar a divulgação em grupos, por exemplo. E aí, agora que eu já criei meu recurso, eu já tenho uma plataforma para vender, eu já sei precificar, como eu posso impulsionar as vendas? Porque às vezes a gente cria um recurso, divulga e não dá retorno, porque não tem a forma de divulgação correta. Então, existem várias formas de marketing, né? Profissionais do marketing vão saber auxiliar muito mais que eu, mas da minha experiência, eu utilizo muito o Reels de divulgação. Então, pega essas trends que estão em alta e cria com seu material, adapta para o seu perfil. Quando você tiver muitos materiais sobre a mesma temática, então, tem muitos materiais que trabalham atividades de vida diária, terapeuta ocupacional, por exemplo. Cria um combo, então, cria um combo com esses materiais, sei lá, 5 recursos e dá um desconto. Que aí você vai conseguir vender ali 5 recursos de forma mais rápida. O pessoal gosta muito de combo. Aproveita a Black Friday para fazer um desconto. Compartilhe. Outra coisa também, posta no Instagram e quem compartilhar vai ganhar um desconto, que ajuda a divulgar o material. E-mail marketing, que é aqueles e-mails que a gente lança para o pessoal receber. Então, quando você tem um site, fica mais fácil de enviar esses e-mails, porque as pessoas podem entrar no seu site e colocar o e-mail delas para ir acompanhando as novidades. E aí, sempre que tiver um recurso novo, você envia um e-mail para todo mundo, para eles receberem lá que tem recurso novo no site para vender. E outra coisa também é a parceria com influencers da área, né? Pessoas que você sabe que vão ter uma influência maior e vai chegar ali esse recurso para mais pessoas conhecerem, tá? São formas que eu utilizo para divulgar. Às vezes eu até faço parceria, eu vou te enviar o material e você divulga para mim, pode ser? E geralmente, quando eles gostam do material, eles divulgam mesmo, é muito bacana. As taxas, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre taxa. Eu peguei das principais plataformas que eu falei, que é a Hotmart. Lá, para cada recurso que você vender, eles vão descontar 9,9% mais R$1 sobre o valor da venda. E aí, por mês, se você quiser vender parcelado, eles vão descontar 2,89%, na verdade, sobre o valor do produto quando o pagamento é parcelado. Então, quanto mais a pessoa parcela, mais vai ter desconto. Então, por isso você precisa calcular bem esse valor e definir se você vai vender. Se for um recurso mais acessível, não compensa colocar para vender parcelado, tá? E aí, é uma das plataformas mais utilizadas para vender. Aqui o Wi-Fi também, ela cobra uma taxa de 8,99% mais 2,49% por cada venda aprovada. Então, a pessoa entrou no site, comprou o material, você vai ter um desconto nesse valor antes de você receber o valor da plataforma. E aí, cada solicitação de saque é cobrada uma taxa de 3,67. Então, espera juntar um valor mais considerável para você ficar solicitando o saque. Não adianta, vendi uma coisa e vou já pedir o saque. Não compensa, muitas vezes. Espera juntar ali uma grana legal e você solicita, que vai ter um desconto. E o site, né, que é o da Wix, varia de acordo com o plano que você escolher. Então, tem planos que vão ter mais ferramentas, vai ser possível você colocar mais detalhes no seu site e eles são a partir de R$80, tá? Então, além desse custo, é preciso considerar o valor de um domínio, porque para o site ficar bonitinho lá, www.meufono.com ou .com.br, existe uma taxa que se paga anual, e essa taxa pode variar entre 30 a 80 ou até mais, dependendo do lugar que você vai hospedar o seu site. Porque o seu site, para ficar ativo, além de você pagar a plataforma, para ele existir, você precisa ativar ele com um domínio, tá? E esse domínio vai ter um custo também anual. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu site, que é esse aqui, é o Meufono. Ele está assim já há muitos anos, então eu não parei depois para mudar. Então ele está bem parecido com quando eu criei lá no início. Eu não entendo tanto sobre edição de site, então eu faço mais ou menos como eu vou entendendo. Vou abrir aqui para vocês verem ele agora. Quem entrar no meu site vai chegar nessa página. Aqui, ó, ele é bem direcionado mesmo. Aí vai ter uma página sobre mim, vai ter a loja de recursos,
Inclusive, eu preciso atualizar essa foto aqui, que ela é do tempo, nem sei de quando. Tá em pandemia ainda. Aqui é a loja de recursos, então todos os recursos que eu já criei, eu fui colocando aqui, ó. E aí eu vou alimentando. Tem materiais gratuitos também, que eu vou disponibilizando até para ajudar a divulgar. Então, vez ou outra, eu lanço algum gratuito para as pessoas baixarem. Também são bem antigos, vocês podem ver. Oi. E os recursos você disponibiliza em PDF e também na plastificado? Ou é só... Os meus, eu só disponibilizo eles em PDF, porque devido à logística da clínica, eu não consigo focar. Porque imagina, se eu tenho um pedido de 10 recursos daquele, eu tenho que cortar um monte de recursos, plastificar. Então, tem gente que vive disso e dá super certo. Mas eu só vendo o material ali em PDF, que para mim já está pronto, não vou ter trabalho nenhum, entendeu? E aí, vez ou outra, a única vez que eu disponibilizei um recurso aqui é um catalisador, sem tempo devido à clínica. Mas, 2022, que eu lancei esse recurso aqui, tem gente que usa até hoje. Entra no site, baixa. 2021, o site é bem antigo. Então, tem meu contato. O bom do site é porque as pessoas não têm um contato direto com você. Então, isso ajuda muito. Vou voltar lá para a aula para a gente continuar. Então, esse é meu site. Vocês podem depois acessar, se quiser, para ter mais noção. Eu sempre, como eu falei, eu tento colocar imagens do recurso impresso, porque chama mais atenção, apesar que lá, quando vocês entram para comprar, colocar aqui, mostrar um recurso para vocês. Tem especificado que o recurso é em PDF. Ninguém vai receber o recurso em casa, porque às vezes perguntam, tá? Se vai comprar e receber em casa ele já pronto. Então, aqui, ó, material produzido, idealizado por mim, né? Digital no formato PDF. Então, a pessoa já compra sabendo, e quando compra também já tem um aviso que esse material é em PDF. Mas ainda assim perguntam, tá? Kennedy. Oi. Quem tirar foto da aula de hoje e postar lá no Instagram, lá, você vai dar um brinde, né? Pode ser, pode ser. Eu toda aula eu peço um brinde para alguém, hein? Quem quer um brinde aqui, hein, gente? Hein? Se alguém postar lá, me marca que eu vou conversar para a gente combinar esse brinde aí. Talvez escolha um recurso no site que você vai usar e eu envio. Tá? Show de bola, gente. Ó, que chique, hein? Pessoal, aqui eu peguei... Ó, quando você tem um site, fica muito fácil você ter um parâmetro de quanto você está vendendo. Então, trouxe esse aqui, é um print lá dos relatórios do site. E aqui eu peguei atualmente o recurso que está mais vendendo, porque eu confesso para vocês que ultimamente, até o Miguel sabe, eu estou um pouco off de criar novos recursos. Então, o que tem lá, eu já criei há muito tempo, praticamente. Então, esse certificado aqui, ele está lá no site há muito tempo. Ele é um recurso baratinho que eu criei e disponibilizei gratuito, na verdade, no início. Depois por um dia, eu disponibilizei ele 24 horas gratuito. E aí, depois eu disse, vai ser limitado, eu vou começar a vender. Nos últimos 6 meses, mesmo que muita gente já tenha ele gratuitamente, ele vendeu R$ 1.409, sem eu ter trabalho nenhum, tá? Então, o arquivo está lá, eu vendi 141 recursos, ele acho que é R$10. É um arquivo com 23 certificados para alta fonoaudiológica. E todo dia, praticamente, vende um desse ou mais. Então, não estou tendo trabalho nenhum, a pessoa entra lá e, de repente, chega aqui no meu relógio. Eu estou atendendo uma venda. Chega a notificação no celular. É uma renda que eu não estou tendo trabalho nenhum. Eu já criei esse recurso há, sei lá, uns 2, 3 anos. E esse aqui eu trouxe para vocês um valor maior. Esse recurso que eu vendi lá no site, eu vou correr, porque eu falo muito e o tempo está passando, pessoal. E aí, esse kit do fono foi um recurso que eu criei, em parceria com uma colega. E aí, ele eu acho que era R$70, esse recurso. Esse aqui, quando eu lancei em 2022, a gente conseguiu vender 60 em um mês. Então, um recurso que a gente criou ali, a gente lucrou quase R$5.000 nesse recurso, tá? E aí, é só para vocês terem noção de valores mesmo, mas tudo vai depender de quanto você vai divulgar, vai depender do quanto vale o seu material, tá? Só para vocês terem noção mesmo de como realmente vende os recursos no site. Aí, estamos chegando à nossa parte final para a gente ir para a prática. Vamos falar sobre ética, né? Ética e direitos autorais. No Canva, você pode criar um recurso, principalmente se você tiver o Canva Pro, utilizar as figuras e comercializar. Você só não pode pegar, por exemplo, a imagem de uma vaca, um exemplo, e vender aquela imagem como se você tivesse criado. E isso não pode, tá?
Mas o Canva, ele libera que você crie, se você pegar várias imagens, várias coisas e fizer um design inédito, tá? Então, lá no Canva você pode fazer isso e vender, tranquilo. E outra coisa, se inspirar é diferente de plagiar. Então, muito cuidado, porque mesmo que na internet a gente acha que às vezes não vai dar em nada, as pessoas podem exigir o direito dela, enfim. E aí entra outra questão, que é sobre os direitos autorais de personagens famosos. Por quê? Eu confesso a vocês que todo dia eu penso em criar um recurso sobre a Peppa, porque eu venderia igual o Chuchu. A Peppa é muito famosa, né? O Mickey, a Minnie, as princesas, mas eu não posso. Então, se eu posso comercializar recursos com imagem da Disney ou demais personagens, não posso. Eu até crio, quando meu paciente gosta muito do recurso, mas eu crio para usar na sessão. Isso eu posso. Só não posso colocar no meu site para vender, tá? Porque existe a questão de direitos autorais, existe lei no Brasil em relação a isso. Então, eu andei até pesquisando um pouco mais para falar para vocês. No Brasil, a regra geral de proteção do direito autoral é de 70 anos após a morte do autor. Então, depois que o autor morre, 70 anos depois é que a gente pode utilizar aquela imagem para revender. E aí, um caso muito famoso é do Mickey. O Mickey, lá na legislação norte-americana, geralmente a partir de 75 anos, depois que o material é publicado, que pode começar depois a vender, porque ele passa a ser de domínio público. Só que aí pode entrar com recursos, com o juiz liberar, bloquear mais anos, tanto que o Mickey, aquele Mickey inicial, de 1900 e lá vai bolinhas, ele já pode ser utilizado sem precisar de direitos autorais, porque a versão original dele, lá do início, que é o Mickey mais clássico, ele já é de domínio público. Então, muito cuidado, pessoal, quando forem usar para revender esses personagens, porque não pode, tá? Trouxe esse exemplo aqui de um banco de imagens que vocês podem utilizar, porque lá no Google também tem muita figura, mas também tem muita figura que tem direitos autorais. Não pode utilizar, tem que pesquisar nas informações da figura se vocês podem utilizar nos recursos. E esse banco de imagens se chama Pixabay, ele é gratuito, então você não precisa mencionar o autor. Qualquer imagem que você procurar lá, você pode utilizar sem precisar mencionar, tá? É um banco aberto. Todo mundo pode pegar as figuras e utilizar lá sem ter problemas depois. Agora, chegamos aqui na parte final, que já conversei muito, já falei bastante sobre o processo. Vamos para a prática. Vocês preferem que a gente crie um recurso de pareamento ou uma trilha? Alguém quer sugerir? Conta aqui, pessoal, o que vocês querem? Vamos participar aqui, pode ficar à vontade. A Tatiane falou trilha. Vamos ver quem mais. Aproveitem, gente, ó. Deixa eu ver se alguém está comentando. Eu também voto na trilha. Eu também, voto na trilha também. Acho sempre muito legal. Trilha, Jéssica trilha, Esther trilha. Ixi, eu acho que já foi, hein? Eu acho que a trilha ganhou, tá? Ó, pessoal, e outra coisa. Vou criar um recurso aqui junto com vocês. A gente vai pensar na ideia juntos. Inclusive, eu quero que vocês participem para não ser um recurso que eu vou criar sozinho. Só que vai ser um recurso muito básico, tá? Porque criar recurso, por mais que depois que a gente acha que é rapidinho, existe tempo para você pensar na figura legal. Eu, quando vou fazer, eu sou bem perfeccionista. Eu fico pensando na figura que combina com a outra. Se é um recurso sobre frutas, um exemplo, eu quero que as frutas sejam parecidas. Não são frutas aleatórias. Então, aqui a gente vai criar um mais basicão. Talvez o final não fique tão legal, mas é só para vocês terem noção de como eu crio no Canva, tá? Só para vocês entenderem e já saírem daqui com uma ideia, tá? Aí não vamos julgar muito a qualidade assim, das figuras, principalmente porque eu gasto muitas horas pesquisando figuras, tá? Então aqui, eu vou abrir para vocês o Canva. Para quem não conhece, é esse programa aqui, vou abrir o início. Quando você cria uma conta no Canva, gratuita ou paga, vai abrir isso aqui, que é o início. Aí eu vou criar um recurso com vocês, que vai ser a trilha mais lotada. E aí eu já vou pesquisar aqui, ó, um documento A4, porque geralmente é o padrão das impressoras, no formato de paisagem, que geralmente é o formato que a gente usa na trilha, tá? Então, já vai pesquisar aqui e vai abrir um documento A4 em branco. Ele vai abrir para a gente um design em branco para a gente começar a criar nosso material. Depois que entrou aqui, já podem ver que a folha já está no formato que eu quero, na horizontal. Aí vocês vão vir em elementos.
falando assim parece difícil, mas depois que você começa a criar a primeira vez, fica mais fácil. Vamos criar uma trilha? Alguém quer sugerir um tema da trilha? Ou então eu posso ir criando mais ou menos aqui como eu for tendo ideia? Vamos sugerir, pessoal. Vamos dificultar esse negócio, hein? Quem sabe faz ao vivo, hein? Meu Deus, olha a responsabilidade. Vai lá, Bárbara. Sugere um tema aí. Não, deixa as outras áreas, então eu vou falar de fono. Só que o que a gente pode pensar? Vamos pensar em fazer uma trilha. Eu vou sugerir aqui, já que vocês estão pensando aí, enquanto vocês pensam, uma trilha que a gente possa utilizar em qualquer área. Seja psico, seja fono, seja TO, psicopedagogia. O bom da trilha é porque ele é uma... A Fono Adriele comentou aqui, é uma trilha dos R's complexos. TR, DR, TR, dos encontros consonantais. Muito legal. A gente pode adaptar essa trilha que a gente vai fazer para o R, para os encontros consonantais. Só que aí, como eu falei, a trilha é um recurso coringa. Então, dá para utilizar para trabalhar muitas habilidades. A Tânia está aqui também, legal. A Tânia falou trilha de letras com ciência fonológica. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Como tem algumas ideias aí, eu adoro criar trilhas de fonemas na parte de fonoaudiologia. Vamos criar uma trilha e pensar em um design legal para a criança. E aí, essa mesma trilha, a gente vai poder criar uma cartinha. Vou mostrar uma cartinha sobre esses temas que vocês comentaram, tá? Então, vou explicar no processo para vocês entenderem melhor como uma trilha pode ser tão flexível. Voltar lá no nosso design. Então, aqui, ó. Vou criar uma trilha. Vamos pensar numa trilha sobre um fundo de uma floresta encantada. Então, eu quero aqui uma floresta encantada. Ver se aparece aqui, ó. Pesquisei. Vou procurar aqui um design que eu acho que vai ficar bacana na nossa trilha. Como é trilha, para não ficar muita informação, ó, escolhi esse aqui, uma floresta. Vou aumentar o tamanho para ficar do tamanho da página e vou diminuir um pouco da transparência desse fundo, que é para não atrapalhar ali quando a criança estiver fazendo. Então, já tem o meu fundo aqui. Vocês viram que para criar esse fundo, eu só pesquisei Floresta Encantada e aqui o Canva me deu várias opções. Ó. Essa também é bem legal. Então, vocês já vão escolhendo aí. Podia ser uma fazenda. Só pesquisar aqui que vai ter também. Vamos, ao invés de a gente colocar quadradinhos, que geralmente as trilhas são, outra dica para vocês. Beleza, quero criar uma trilha sobre floresta, porque meu paciente gosta muito de floresta, mas não quero ter trabalho de criar aqui os quadradinhos. Então, às vezes, se eu pesquisar aqui, ó, trilha, ou então tabuleiro, mas fica mais fácil, no Canva, ele já me dá vários tabuleiros prontos aqui, ó. Eu simplesmente peguei o fundo, poderia colocar isso aqui e tem uma trilha pronta, né? Então, de 1 ao 50 aqui, é só imprimir e usar com a criança. Estão acompanhando o raciocínio? Tá indo ok? Sim. Tranquilo. Então, aqui, ó, criei uma trilha em um minuto, praticamente. Então, mas eu não quero assim, eu vou mostrar para vocês como mais difícil, né, de fazer. Então, eu apago essa. Vocês podem ver que tem outras opções, ó. Essa aqui já combinaria com o meu tema, que é floresta. Já tem árvore, já tem pedra, cogumelo. Muito legal também. Tem várias outras opções aqui, ó. É só clicar. Clicar e ir colocando, ó. Aqui depois é só salvar, imprimir e usar. E até vender, se você quiser também. Mas vamos colocar círculos na nossa trilha. Então, pesquisei aqui círculos. Vou escolher um círculo bacana aqui, só para a gente fazer. Esse aqui, inicial, que ele não é nem um círculo, nem... Parece uma pedra. Combina com a floresta. Então, vou colocar aqui, vou diminuir o tamanho. E vou escolher o tamanho que eu quero e vou começar a duplicar. Vou copiar, ó. Copio e posso colar. Então, já vai me dando aí várias trilhas. Não vou nem mudar essa cor, vou deixar essa aí mesmo, só para a gente não perder tanto tempo. Para não atrasar tanto. Então, vou aqui, ó, copiando, colando, Ctrl+V, Ctrl+C, né, Ctrl+V, e vou montando aqui o design que eu quero da minha trilha. Então, aqui, ó. Vou só colocar algumas para representar. Eu não quero uma trilha reta, eu quero um em diagonal.
Pensando bem, pessoal, eu vou mudar um pouquinho essa cor, porque tá ficando muito confundindo com o fundo, tá? E aqui, no final, eu quero que a criança chegue num castelo. Então, a chegada vai ser o castelo. Pesquisa um castelo, para combinar com o tema da floresta. Escolher aqui um castelo. Esse castelo, talvez. Se fosse fazendo mais calmo, eu não escolheria ele, mas vou colocar ele aqui. Então, o castelo vai ser a chegada. Aqui no início, eu quero colocar só um retângulo com o nome do início, para a criança saber que é para sair daqui. Então, pesquisa o retângulo, diminua a quantidade, vou movimentando aqui para deixar onde eu quero, coloco aqui, e aí vou colocar um texto, né, que é só início, ou partida, depende como você... Vou virar, como eu quero que fique em cima desse quadradinho, vou colocar ele aqui, ó. Então, aqui já a criança vai saber que é o início da nossa trilha. Deixa eu mudar a cor dessa fonte. Seleciona. E muda a cor da fonte. Vou colocar branco, acho que vai destacar mais. Isso, vou mudar um pouquinho aqui essa fonte, só para essa cor para ficar um pouco mais escuro. Ó, beleza. Fiz um mágico aqui só para vocês acompanharem, mas eu posso ir mudando cor por cor também. Se eu quero colorido, posso colocar uma pedra marrom, uma bolinha marrom, um azul. Exemplo, tá? Só para vocês irem acompanhando o processo de criação. Beleza. Temos uma trilha já, né? Posso colocar números também aqui, que é para ficar mais fácil. Então, vou pesquisar números nos elementos. Apago o retângulo e pesquiso números. O Canva vai me dar uma infinidade de números para eu colocar aqui. Então, eu vou escolher um design que eu quero, bonitinho. Deixa eu ver aqui. Eu gosto desse aqui. Ó, já vai aparecer todos os números. Eu vou apertar em ver tudo. E eu vou só copiando e colando. Então, aqui vai ser o número 1, 2, 3. Também posso mudar as cores dos números. Tudo pode ser adaptado para o design ficar mais bonito, tá, pessoal? Então, eu vou colocar aqui só até o 5, que é para vocês terem noção. 5. Eu vou escolhendo o número do lado, diminuindo o tamanho para caber dentro do meu círculo, da minha casinha. Vou colocar o 6, pronto. Beleza, temos uma trilha aqui na Floresta Encantada. A criança vai sair daqui, vai jogar o dado e vai andando as casas até chegar no castelo. Beleza? Agora, eu quero adaptar essa trilha, porque a ideia da trilha é você utilizar com um objetivo terapêutico. Por enquanto, eu não tenho tanto objetivo aqui, além dos números. Então, eu quero montar cartinhas para cada vez que a criança parar em uma casa, ela fazer algum exercício, ou então falar o nome de alguma palavra. Alguma coisa ela vai ter que fazer quando ela parar aqui para ela permanecer na casa. Então, vou criar aqui cartas, né? Para adaptar. Então, pesquiso aqui. Mais uma vez, retângulo. Escolho um elemento que eu quero para utilizar. Opa, saiu. Escolho um elemento. Esse aqui, bem básico. Eu vou colocar aqui. Isso vai representar uma carta da minha trilha. Vou copiar para ficar o mesmo tamanho. Copiar os dois. Vamos fazer pelo menos 4 cartas para usar as ideias que vocês deram aí. Então, a ideia foi do R complexo, né? Então, a criança parou aqui, jogou o dado, parou no número 3. Puxou uma carta, ela vai ter que falar figuras que tem... Na cartinha vai ter figuras. Então, por exemplo, trem. Vou precisar da figura de um trem para colocar. Um prédio. Então, nessa cartinha aqui, ela vai ter 3 figuras para nomear. Estou fazendo bem basicão mesmo para vocês
um brócolis. Também tem o BR, né? Que é a gente está escolhendo todas as figuras com o som do encontro consonantal do R. Então, beleza, a criança jogou o dado, vai parar aqui no número 3, para ela permanecer, ela vai ter que falar o nome dessas 3 figuras aqui para trabalhar a nomeação. Ou então, escolher uma figura para formar uma frase. Show? É uma figura bem básica, tá? Agora, vocês podem adaptar da forma que preferirem. Tem que criar frases, falar o nome das figuras, escolher uma figura para contar uma pequena história. Agora, a Tânia falou trilha de letras, consciência fonológica. Então, Tânia, tem alguma ideia específica da sua carta? Por exemplo, vamos pensar aqui juntos. Me ajudem aí, é hora de vocês articularem, tá? Comigo, para a gente criar essa carta. Tânia, específico, qual parte da fonológica? A consciência? Rima? Aliteração? Completar uma palavra? Ou então mudar a posição da palavra? Acho que pode ser rima. Rima já solicitaram aqui, né? A Adriele falou também. Então, vamos colocar. Deixa eu voltar lá. Então, aqui eu vou precisar de texto, nessa aqui. Então, se a criança não sabe ler, o terapeuta lê, né? E só ela precisa da resposta. Então, qual palavra rima com? Aí, põe um textinho aqui. Aí você coloca uma figura. Então, qual palavra rima com bola? Pesquisa bola nos elementos e escolhe uma bola para você colocar. Vamos colocar uma bola aqui. Diminui o tamanho para caber na carta e põe aqui. Então, a criança jogou o dado. Se for uma trilha para trabalhar rima, né, consciência, fonológica, enfim, vai ter que fazer essa carta aqui. Qual a palavra rima com bola? Ela vai ter que pensar, né, em uma palavra para rimar. Se a criança não acerta, ela não fica na casa, ela volta. Um exemplo. Vou pensar aqui sobre psicologia, já que não tem nenhuma ideia lá. Vou colocar aqui uma criança triste. Vou pesquisar uma criança triste, só para complementar essa outra carta. Então, se fosse para trabalhar sentimento, né, emoção, poderia ser aqui. Qual é o que essa criança está sentindo? Ou então, qual emoção ela está sentindo? Aí, tristeza. A criança ia jogar, ia pegar a carta, puxar, para ela continuar no jogo, na trilha, andando. Ela ia ter que responder aqui a emoção. Então, criança feliz. Mais uma opção de carta. Então, eu coloquei esses exemplos, pessoal, para vocês entenderem que rapidinho dá para a gente montar uma trilha com diversas habilidades, né, com várias estratégias diferentes. Então, é um exemplo, tá? O que é que vocês acharam? Deu para entender um pouco de como funciona a criação de um recurso? Eu fiz de forma bem mais básica mesmo, para vocês pegarem aí o ritmo inicial. Mas deu para fixar? Ficou alguma dúvida? E usa muito, sim, da criatividade mesmo, né? Do que vocês vivenciam no dia a dia, né? E da dificuldade que você está vendo ali com o teu paciente, com aquela pessoa específica, do que você pode observar, né? Então, assim, é muito sobre isso. Então, para mim, dessa aula hoje ficou muito... Isso que você disse, Kenny, ficou muito, muito claro, assim, olha, eu crio para mim e depois eu vendo isso para alguém, né? Então, eu ajudo os meus, mas também eu ganho dinheiro ajudando outras pessoas também. E aqui, pessoal, só para a gente, ó, alguns recursos que eu criei lá, que eu disponibilizo assistindo em ideias também aí, ó. Esse é um dos primeiros que eu criei, acho que é lá no início de tudo. Talvez vocês tenham aí, já usem também. Frequentemente eu recebo stories lá do pessoal usando, esse aqui da fruta. Esse aqui, ó, tem a sombra embaixo. Então, a gente recorta, a criança pode ou colar, né, se for de uso individual, ou plastificar. É tanto que o velcro dele já não tá nem tão bom, porque eu uso muito. Esse aqui também, ó, mais uma vez, é de pareamento. Ó. Esse aqui é dos meios de transporte aquáticos, então a criança pode parear e ainda tem a sombra. A Tatiana falou, muito bom. Fui fazendo do que gratuito e mais reduzido,
Eu não consegui compreender muito bem a pergunta. Se eu usei o Canva gratuito? Foi isso? Depois, complementa um pouquinho a pergunta. Aí, do mesmo jeito, aquele das frutas, tem dos legumes. Então, ó, mais uma vez, já para colando. Tem esse aqui. Desculpa, porque tá dando alteração aqui. Eu fui fazendo junto, só que eu tenho Canva, que é gratuito. Ele tem mais redução de recurso? Tatiane, isso. O Canva gratuito, dá para você criar a trilha também, só alguns elementos, por exemplo, algumas figuras que você não vai ter acesso, que é do Canva Pro. Tá? Certo? Mas dá para você ir adaptando. Por exemplo, castelo. Quando você pesquisar castelo lá, vai aparecer uma infinidade de castelos. Aí alguns são pagos. Vou mostrar para vocês como aparece aqui, ó. Voltar lá no recurso. Eu até não me atentei a isso, mas, ó, quando é assim, ó, que tem uma coroazinha, significa que essa imagem é do Canva Premium, que é o Canva que é pago. Todas essas outras que não tem a coroa, você pode usar de forma gratuita. Ó, essa aqui é gratuita. Então, se eu precisar, o castelo que eu usei, deixa eu ver se o castelo lá de cima, ele é... Ó, esse castelo aqui, ele é pago, mas tem esse castelo que é gratuito. Tem esse... Opa, esse é pago. Tem vários outros aqui. Esse castelo também é gratuito. Então, esse é gratuito também, o rosa. Esse também, que é bem legal, ó, gratuito. Então, tem muita imagem gratuita. Dá para ir utilizando e fazer muita coisa de forma gratuita, tá? Entendi, obrigada. Só é isso mesmo. Algumas ferramentas e algumas figuras que são reduzidas. Esse aqui também, ó, para trabalhar... Eu chamei ele de detetive de figuras. Então, tem uma figura, aí a criança vai observar a figura e tem algumas perguntas, tipo, quem? O quê? Quem é que está na figura? A criança vai responder o que está fazendo, onde está e quando foi isso. A criança vai imaginar, tá? Ó, a Adriele falou, diagramação de e-book. Você demora em média quanto tempo? E-book depende muito da quantidade de... Se for um e-book de atividades, quantas atividades você vai querer colocar, né? E aí, isso aí depende da temática também, depende da criatividade. Eu gasto, geralmente, para fazer um e-book, se eu sentasse para fazer, eu fazia umas 3 horas, 4, assim, uma tarde, por exemplo. Mas como eu começo a fazer, aí paro, atendo, ou então tenho outros afazeres, eu demoro, às vezes, uma semana para terminar um e-book, porque eu não tenho um tempo específico só para fazer ele, tá? Mas vai depender muito da quantidade. São 10 atividades. Agora, no Halloween, eu disponibilizei um e-book gratuito, acho que era pouquinhas atividades, acho que eram umas 10 no máximo. E aí esse e-book eu criei rapidinho. Então, em 2 horas eu já tinha as ideias, já fui criando e rapidinho eu fiz, tá? Vou mostrar para vocês, para a gente finalizar, estamos chegando no final, tá, pessoal? Não vou mais deter aqui o tempo de vocês, só voltar lá, nossa apresentação. Então, aqui, fizemos. Trouxe alguns recursos para vocês se inspirarem. Todos esses aqui foi eu que criei. Então, são mais voltados para a fonoaudiologia, mas já para adaptar. Então, aqui, ó, para trabalhar os fonemas. Todos eu criei no Canva, tá? Então, aqui, ó. Esse é o que eu mostrei da sopa. Esse é dos sentidos, né? Do olfato, paladar, audição. Dá para usar em todas as terapias também. Esse aqui são cartas com figuras de palavras funcionais. Quero, dá, meu... Esse aqui é do mercado para fazer compras. Esse é do palhaço malabarista. Inclusive, ele está aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele é para sequência. Tem várias cartinhas com sequências de cores, que vocês verem aqui na figura. E a criança tem que seguir a sequência. Então, colocar primeiro amarelo, laranja, azul. Essa aqui é para contar histórias e encontrar a figura fundo, né, a sombra. Tem várias inspirações. O que eu sempre falo, tanto nos meus atendimentos, quanto também nas palestras que eu vou, nas aulas, nos encontros, é que criança aprende brincando. Então, tudo fica mais fácil para a criança, mais leve e divertido, se é lúdico. Então, pensem nisso também quando vocês forem criar o recurso, tá? Para a criança ficar motivada. E aí, para a gente finalizar, também vou mostrar alguns, os recursos. Esse é o manual de orientações. Vou passar bem rápido aqui. Esse é o e-book de trilhas, bem antigo também, que eu criei. Então, tem de todos os fonemas. Esse é um temático do São João, que é o Fono João Arraiá. Só para vocês terem ideia, tá, pessoal? De como os recursos são criados no Canva.
Então tem a fogueira dos fonemas, tem para contar os balões, tudo temático. Esse é do Natal, inclusive o Natal está chegando, já pensem em um e-book para vender sobre o Natal, vende bastante também. Então, ó, atividades natalinas para fazer com a criança. Todos esses foi eu que criei, tá? Esse é para interpretar fotos, então a criança vai ler, o adulto vai ler, né? A Marina e os amigos estão comemorando o seu aniversário. E aí tem várias figuras embaixo que ela vai ter que encontrar qual é a figura que corresponde a isso, interpretar e colar aqui. E esse é um que eu gosto muito de trabalhar com crianças, principalmente as crianças atípicas, que têm um pouquinho mais de dificuldade em compreender ali as emoções, né? E aí, nesse aqui, eu usei figuras reais, sabe? Vocês podem ver que são figuras para ficar mais fácil delas entenderem, porque a gente sabe que é importante elas entenderem a face, né? A expressão facial. Então, aqui, ó, Lucas está triste, então a criança vai entender que é esse. Maria está feliz, ela vai colar esse aqui. Então, é um recurso muito bacana também. Para finalizar, acho que eu já dei muitas ideias aqui para vocês. Mas se alguém tiver alguma ideia que queira acrescentar, eu coloquei esse brainstorming aqui, que é uma tempestade de ideias, para vocês saírem daqui com ideias para criar recursos. Então, eu já falei aqui muitas ideias em relação o Natal que está chegando. Então, cria atividades aí natalinas e monta um e-book para vender, dá para vender para várias áreas também. Tem muitas ideias aí, dá para fazer isso aqui, ó, adaptar isso do palhaço, por exemplo. E ao invés de ser um palhaço, ser uma foca com as bolinhas, para colocar as bolas na sequência, a criança vai ver a carta e vai ter que colocar, ou então vai ter um varal de roupa, isso é bem legal também, um varal com as roupas, tem camisa, calça, cueca, e a criança vai ver a figura e vai colocar o varal na sequência, trabalha memorização, atenção. É bem legal. Tem muitas ideias. Eu adoro pensar, às vezes eu não executo tudo, porque não tenho tempo, mas dá para você... Ó, a Tânia falou, uma ideia, Papai Noel com os presentes. Isso, dá para colocar o Papai Noel e presentes de cores diferentes, a embalagem. Então, a criança vai ter que decorar a sequência, esconde a cartinha e ela coloca o presente azul, o verde, o amarelo, na sequência que ela viu. Ou então, parear, colocar, ao invés do presente, ser o brinquedo. Então, o ursinho, a boneca. Enfim, gente, tem muitas ideias aí que vocês podem estar pensando. Para finalizar, eu queria finalizar aqui com essa frase que eu encontrei na internet, que é o amor pelo que você faz te diferencia. Então, coloquem muito afeto também em tudo que vocês forem fazer. Pensem na diversão, no lúdico, se for voltado para o infantil, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Quero agradecer pela atenção, pela troca. Vi alguns comentários aqui de vocês já falando que gostaram. Então, fiquei muito feliz. Agradeço desde já, mais uma vez, né, Miguel, pelo convite e pela presença. Espero que vocês saiam daqui com a cabeça, com ideias diferentes, sabe? De como empreender e como criar. Se tiverem dúvidas, depois me procuram no Instagram, @meufono. Eu vou, quando eu tiver um tempinho, responder vocês. Prometo. Show de bola. Gente, que incrível, né? Quem gostou aqui, hein? Quem gostou, fala aí um pouquinho pra gente. Ó, a Isis levantou a mão, quiser compartilhar, pode ficar à vontade. Tatiane, né? Eu acho que essa aula, esse encontro, eu fui policiando, né? Esse encontro foi muito bom, perfeito mesmo, gente. Vocês gostaram? Quem quer dar um depoimento aqui? Eu posso falar. Ou não vou falar. Foi muito enriquecedor. Parabéns, que eu sou sua fã, você sabe disso, né? Foi maravilhoso. Parabéns. Muito obrigada aí por compartilhar. Obrigado, pessoal. Show de bola. Kevin, se quiser parar de compartilhar a tela, pode ficar à vontade. Alguma dúvida, pessoal? Quem é que quer fazer uma pergunta aqui, top de linha, aquelas de difícil, né? Para a gente encerrar nosso encontro aqui. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? De onde você tira essas ideias, Kenneth? As ideias dos recursos? Isso. Geralmente dos meus atendimentos mesmo, né? Dos pequenos. E aí também eu me inspiro muito nos outros colegas que fazem. Então, eu vejo uma atividade legal, não copio, né? Que é diferente de copiar, mas se inspirar é super possível. Então, vou vendo no Instagram, vou pesquisando, vou vendo os colegas. Também
inspiro muito em jogos que já existem e faço adaptações para a minha área, então, principalmente da minha vivência na clínica. Então, daquilo que eu vivencio com meus pacientes, é de onde eu tiro as principais ideias, porque aí é como se fosse mais prático mesmo. Eu já sei que vai ser interessante criar ali, porque o paciente vai engajar. E aí, se o paciente gosta de patrulha canina, beleza, vamos fazer uma trilha com os bonecos, os cachorrinhos de patrulha canina, da Peppa. Dá para usar na sessão sem comercializar, né? Tranquilamente, tá? O meu adora o Mario, né? Oi? O meu adora o Mario, né? Sim, o Super Mario, o Lucas adora. Então, aqui na sessão sempre tem a gente adapta as atividades para o Mario, dos animais que ele também gostava muito antes. Então, a gente vai se adaptando ali de acordo com o paciente. Mas, geralmente, é do aquilo que eu vivencio mesmo na clínica. Tá? Ô, Kennedy, vou falar. Olha, você tá aqui! Cheguei super atrasada, mas devo assistir o finalzinho. Que bom! Eu me inspiro também muito em você, eu também adoro criar, você sabe? E eu acho que os atendimentos que enriquecem essa parte de criação da gente, né? Sim. É ali na hora que você tá com a criança e fala, nossa, peraí que eu vou fazer um negócio para você. Isso Nossa, ajuda muito. Que bom, feliz pela sua participação. Pessoal, inclusive a Adriana tem um recurso aqui que eu posto, sempre que eu posto, e esse recurso foi criação dela, que é incrível, que é o flipbook das frases. Eu até, um segundo, que tá aqui, vou pegar ele. Tá vendo? Mais uma criadora de recursos aqui, de conteúdo. E ela comercializa e eles em físico. Ó. Esse recurso aqui, toda vez que eu posto, eu envio um link para no mínimo umas 5, 10 pessoas. Então, obrigada. é muito bom. É da CMA, tá, pessoal? Então, depois, quem trabalhar a frase com as crianças, ele fica aqui do meu lado, porque as crianças amam também. É muito útil, né? É muito útil. Parabéns, viu, pela criação. Você me inspira também. Obrigada. É isso aí. Vamos fazendo tudo para os nossos pequenos, né? Isso. Verdade. Parabéns, viu? Obrigado. Você também. Aí, que lindo, viu, gente? Ó, você viu o encontro de duas pessoas que criam recursos, que comercializam esses recursos, ou seja, tem mercado para todo mundo. Para você que não quer comercializar, para você que não quer ganhar dinheiro com isso, não tem problema nenhum. Você pega isso, cria seus recursos, bota isso, atende os teus pacientes, ou seja, faz isso internamente e já está valendo super a pena. Não é difícil, né? Pelo que a gente viu aqui, de tudo isso, não é difícil. É só um pouquinho de dedicação. O primeiro vai ser um pouquinho mais difícil, o segundo já vai ser menos difícil, o terceiro, e aí logo vai ser fácil, tá bom? Vocês vão estar criando um monte de recursos aí. Isso aí. Isso mesmo, pessoal. Muito obrigado, tá? Pela presença e pela participação. Espero que realmente tenha sido útil para vocês. Foi um prazer para mim estar aqui. Show. Gente, obrigado pela participação. Não saiam ainda, tá bom? Não saiam ainda para a gente tirar a nossa foto oficial, tá bom? Não saiam ainda, algumas pessoas já saíram, mas show de bola. Quem puder abrir a câmera, por gentileza, tá bom? Abram, por favor, para a gente tirar uma fotinha. Vocês podem ficar despreocupadas que, né, como tem mais mulheres aqui, eu também não fiz chapinha, tá? Eu não faço maquiagem, tá? Nem cabelo eu não ando tendo muito, então, assim, vocês podem compartilhar aqui, pode abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha, só um minutinho, só para a gente registrar esse momento, passar a inveja nas pessoas que não puderam estar aqui conosco, tá? Como eu disse lá no início, o objetivo das aulas são gratuitas, mensais, online e ao vivo, então eu fico muito feliz de todos vocês aqui. Então, vamos tirar a fotinha então, um sorrisão, 1, 2, 3 e X! Só um minuto. Vou postar lá no grupo, tá? Gente, e agora eu quero saber do brinde. Como é que vai funcionar esse negócio desse brinde? O brinde, já vi que alguém me marcou aqui, ó. Teve, acho que mais de uma marcação. Quem quiser, pessoal, marca alguma parte da palestra, né? Do nosso encontro lá no Instagram, que aí eu vou entrar em contato no direct, vocês escolhem um recurso para vocês receberem, tá? Gratuito. Em recurso em PDF, para vocês utilizarem aí nas sessões. Então, obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, com o Miguel.
Tchau, pessoal. Bom descanso, viu? Obrigado mesmo. Kennedy, obrigado pela sua participação, Kennedy. Eu fiquei muito feliz. Você sabe que eu sou muito teu fã, né? Te admiro demais da conta, não só porque você atende o Luquinha, mas por tudo que você é, tudo que você representa. Muito feliz, muito feliz mesmo de você ter topado esse convite, né? E sucesso na tua caminhada, na tua jornada. Você vai ganhar o mundo, que você é uma pessoa de um coração incrível, tá? Amém. Muito obrigado mesmo. É recíproco, viu? Então tá, gente, ó. Beijão no coração de vocês. Até a próxima.